a valorização humana pelo Criador. Então veja, o Salmo nos lembra quem é Deus, a sua grandeza, a sua imensidão como Criador diante de um universo infinito. O Salmo nos lembra a nossa insignificância diante desse Criador tão grande. Mas o Salmo pontua que apesar desta insignificância, o Criador que é tão excelente, tão excelso, valorizou esta criatura humana. Somos pequenos para o universo, mas preciosos para o Criador do universo. Deus nos dá relevância sobre a criação. Que relevância é essa? Olha o que o Salmo fala. Versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós somos pequenos, nós somos menor do que Deus, jamais seremos como Deus. Somos insignificantes. Olha, o versículo 1 fala da grandeza e da excelência de Deus. Mas o segundo se volta para o homem e diz o quê? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste o louvor. Um dos versículos que eu mais gosto para citar na igreja. Mas, na verdade, o que o texto está querendo dizer é que nós é que somos esses pequeninos diante de Deus. Somos como crianças, como bebês, que no braço da mãe é incapaz de fazer qualquer coisa. Uma criança ainda nos braços da mãe, se ela não for amamentada, se ela não receber o remédio na boca, se ela não for transportada, essa criança vai perecer. Ela é totalmente carente. E o salmista, quando se refere às crianças, dizendo que da boca de pequeninos e de criança de peito suscitaste o perfeito louvor, ele está dizendo que Deus aceitou a adoração. Deus resolveu ser adorado, reconhecido por alguns seres que não passam de pequeninos, que nada podem fazer por si mesmos. Eu e você, a humanidade. No entanto, ele nos deu a honra de poder adorá-lo, de poder oferecer a ele o perfeito louvor. E mais do que isso, ele faz isso nos dando uma graça. Qual a graça? Deste-lhe domínio sobre a criação. Olha o que Deus dá a este ser tão insignificante. Deus diz assim, dominai sobre a terra, dominai sobre os animais. Governa sobre eles. E o domínio do ser humano sobre as demais criaturas terrestres é parte da sua imagem e semelhança. Sabe por que nós podemos governar e dominar sobre os animais? Porque nós temos imagem e semelhança de Deus. E Deus é o grande rei de toda a terra. Hoje nós aprendemos isso, os jovens aprenderam na escola dominical. Dos ensinos presbiterianos, das premissas do ensino presbiteriano é a soberania de Deus. Sobre tudo, na criação, na salvação, em tudo Deus é soberano. E como soberano, ele é rei, ele governa. E este rei que governa nos deu um pouco deste dom. Isso é imagem e semelhança, para governarmos na terra. Governarmos sobre tudo na terra, sobre a natureza, sobre os animais, até sobre o clima. O homem governa, embora governe muito mal. Muito mal. Mas espera aí, como é que o homem faz tudo isso? Quantas descobertas o homem fez? Como é que ele cria uma máquina, uma sonda que vai lá no espaço sideral e tira uma foto e descobre que somos tão insignificantes? Como é que ele fez isso? Porque Deus lhe deu a capacidade do domínio. Apesar de ser tão insignificante, Deus o valorizou. E olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa que o Salmo fala. A gente precisa ler a Escritura, realmente meditando, como diz o Salmo 1, versículo de número 4. Quem é o homem para que deles te lembres? Por que, Senhor, o Senhor se importa com este ser tão insignificante? E vai mais, vai além. E quem é o filho do homem? Para que o visites. E o filho do homem,
para que o visites. Olha que coisa fantástica. A gente vai na casa das pessoas que a gente gosta, né? A gente vai na casa de pessoas que a gente ama, que são importantes para nós. Ou, no mínimo, a gente vai na casa de alguém onde nós precisamos fazer um bom negócio, ou seja, que tem alguma relevância para nós. Mas nós somos seres insignificantes, já vimos, o Salmo fala isso. Apenas pó. Mas sabe quem veio na nossa casa? Deus veio nos visitar. E veio no ápice da sua grandeza, do seu amor, quando Jesus Cristo se encarna e vem ao mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele já fazia isso antes. Ele visitava Adão e Éden, antes do pecado. Adão e Eva, no Éden, antes do pecado. Ele visitou depois do pecado. Ele começou com Abraão. Ele começou com Josué. Ele apareceu a Maria, depois apareceu a José. E Deus tem aparecido dia após dia por meio da sua palavra, visitando a igreja, visitando os homens. Nos nossos dias, Deus tem visitado por meio da palavra toda a humanidade. Não há um ser humano que passe um dia sem ler um versículo bíblico, porque o celular está aí, porque as mídias estão aí. Deus continua visitando a humanidade porque ele se importa com a humanidade. Ele quer que a humanidade saiba que ele está no controle e que haverá um dia em que ele vai julgar os homens. Portanto, é importante que os homens se arrependam e se voltem para ele. Mas boa parte deles não se arrependerão, como diz Apocalipse. Quanto mais Deus anuncia e se manifesta por meio dos seus juízos na terra, mais eles se endurecem. Mas àqueles a quem ele concedeu a graça de abrir o coração e entender, a esses, Apocalipse 3:20 diz que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Essa palavra, irmãos, é para a igreja. Você que é crente, você é quem Deus já abriu o entendimento, você que já sabe que Deus é grande, que o homem é insignificante e que Jesus morreu por você e por isso te valorizou. Deus está dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo, eu quero jantar com você, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero andar contigo o dia todo, acordar contigo, tomar café com você, ir para o trabalho com você. Não se esqueça que eu estou aqui. Eu quero te visitar. Mas muitos de nós passamos o dia inteiro sem lembrar que Deus está do nosso lado. Porque ele veio nos visitar e, mais do que isso, ele resolveu fazer morada em nós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. E ele voltou por meio do Espírito Santo. E ele habita em nós. Isso, irmãos, é valorização. Um ser tão insignificante, pequeno, medíocre, menos que medíocre, como ser humano, recebe a graça de ter Deus habitando nele. Nos visitou a ponto de habitar em nós, habita em mim, habita em você. Quem é o homem, Deus, para que o Senhor o visite? Não somos nada. Mas é aí que se exalta a grandeza de Deus. Apesar de nós não sermos nada, ele se importa conosco. Ele nos valorizou em toda a história. Deus nos valorizou no Éden depois do pecado. Ele não nos abandonou, ele veio ao nosso encontro. Deus nos valoriza na história, ele se encarna e vem morrer por mim e por você. E ele nos valoriza tanto que disse: eu voltarei para vos buscar. Mas a pergunta é: nós temos permanecido de braços abertos para esse visitante? E olha, é ele que é importante. Nós somos os insignificantes. Veja que paradoxo. Diante da grandeza de Deus, nós devíamos estar ávidos, interessados, afoitos, para conviver com ele, para dançar com ele, para brincar com ele, para correr com ele. Parece, irmãos, que é este ser grandioso que vive a implorar
para ter um pouquinho da nossa atenção. Não é assim? Precisamos mudar esta realidade. Deus é imenso. Nós somos insignificantes. E é Ele que se importa conosco. Não precisava ser o contrário? Nós precisamos mudar essa história. Deus nos convida nessa noite para sairmos daqui neste final de semana. E a partir desta nova semana, começarmos a mudar essa nova história. Escrever uma nova história na minha história e na história de Deus. Uma história onde eu valorize mais este Deus. Porque Ele me valoriza tanto. Irmãos, é isso que a Bíblia ensina. É isso que o Salmo 8 está tentando nos lembrar. É isso que a ciência tem descoberto. Porque quando a igreja se cala, quando o povo de Deus se esquece, as pedras começam a clamar para nos mostrar as evidências. Então, meus irmãos, Deus nos valorizou e nos deu relevância sobre a criação. Ele se importa conosco, Ele nos visitou e nos resgatou por meio do seu Filho Jesus. Aleluia!